Muito bem. Ah, eu acho que nós podemos começar. Eu creio que uns estão chegando meio atrasado, né? Mas eles vão chegando aí. Deixa eu fazer um resumo aqui do que nós já estudamos. Estamos estudando o livro de Atos, né? Eu entendo que a direção do livro de Atos é exatamente a restauração do reino a Israel, que está lá no capítulo 1, versículo 6. Agora, eu já falei bastante, praticamente gastamos 1 hora, né? Mais de 1 hora dando uma introdução, mas deixa eu só mencionar uma outra passagem aqui, por exemplo, em Lucas, capítulo 24, você lembra lá Jesus aparecendo a 2 discípulos no caminho de Emaús, né? E os dois estavam preocupados com o que tinha ocorrido, aí Jesus conversando com eles. Vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história. Mas no versículo 21, diz assim, os dois falando, né? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Então, levando em consideração todas as profecias do Velho Testamento, inclusive lá com Abraão, né, que Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive levando em consideração a promessa que Deus fez a Davi de que seu descendente sentaria no trono para sempre, né? Então, e levando em consideração o capítulo 6, o capítulo 1, versículo 6, que diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaure o reino a Israel? E é o tempo em que Jesus tinha falado no versículo 4, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas se esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sois batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Falando para os 11, né? Novamente, em Lucas 24, que é o primeiro livro, né? Lucas escreveu 2 livros, Lucas e Atos, ao mesmo Teófilo. Eu estou mais ou menos resumindo o que nós estudamos a semana passada. No capítulo 24, versículo 48 e 49, diz assim, vós sois testemunhos destas coisas. Que coisas? É que em nome de Jesus se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, no versículo 47. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Falando aos 11. Qual poder? O poder de testemunhar a respeito de Jesus, tendo a ver com
arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, etc. Bem, resumindo, certo? Eu entendo que a direção do livro de Atos é a restauração do reino a Israel. Nós sabemos que o reino de Israel era um reino físico. E Jesus veio estabelecer um reino que não é deste mundo. Um reino espiritual do qual o Velho Testamento, vamos dizer assim, né, o reino físico do Velho Testamento era uma sombra. Era uma sombra do verdadeiro que Jesus veio estabelecer. Ainda lá no capítulo 3, diz assim, Pedro dando um discurso ali né, sobre após ele ter feito aquela cura do coxo lá na porta do templo, né? Lá templo a porta chamada Formosa, né? Lá do templo. Entre as palavras ele disse o seguinte: ao qual Jesus, versículo 21, ao qual Jesus, né, claro, é necessário que o céu receba, Jesus subiu, né, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Então, o céu receberia Jesus até aos tempos da restauração de todas as coisas, que nós já vimos no capítulo 1, que terminaria entre, vamos dizer assim, quando Jesus voltasse. Não, isso aí fica todo macarrão. No versículo ainda 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Do povo dele, né? E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois deles falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, note bem, a restauração é desde Abraão. Bem, na verdade, é antes de Abraão, vamos dizer assim. Porque Adão e Eva viviam com Deus. O pecado entrou no meio, aí estragou tudo. Então, aquele relacionamento com Deus precisava ser restaurado. E notamos a promessa a Abraão. Então, a restauração consistiria, olha só, o que é que estragou o relacionamento do homem com Deus lá no Jardim do Éden? O pecado. Então, você nota o valor de Jesus tendo a ver com arrependimento para a remissão de pecados. Arrependimento para a remissão de pecados. Certo? Que já disse aí no versículo 26, em Lucas, ainda em Lucas, lá no capítulo 24, né? Lucas 24, vamos lá. Vamos lá, versículo 46. Ele lhes disse, antes de subir, né? Jesus, antes de subir ao céu, falando com os 11. Ele lhes disse, versículo 46, Lucas 24,
Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Isso é nos profetas, Salmos, lei de Moisés, vamos dizer assim. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, note o ponto aí fundamental da restauração é arrependimento para a remissão de pecados, que vai ocorrer pelo batismo, exatamente. Versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder é o poder exatamente milagroso, o poder de fazer sinais, milagres, que comprovariam, ou esse poder comprovaria, a mensagem deles a respeito de Jesus, tendo a ver com arrependimento para a remissão de pecados. Então, a restauração do reino a Israel, fundamentalmente, tem a ver com arrependimento para a remissão de pecados. Arrependimento para a remissão de pecados. Por isso que Jesus morreu na cruz. Certo? Por isso que Jesus morreu na cruz, para eliminar os pecados, certo? E assim possa haver a restauração da pessoa a Deus. E isso seria feito, naturalmente, através do reino restaurado a Israel, que é o reino que Jesus Cristo estabeleceu aqui na Terra. Deixa eu ver aqui uma palavra aqui. A palavra reino aparece 8 vezes aqui no livro de Atos, certo? Mas aparece aproximadamente umas 160 vezes no Novo Testamento, certo? Mas umas 160 vezes no Novo Testamento. Mas o ponto é, a meu modo de ver, da direção do livro de Atos, é a restauração. Então, tudo o que o livro vai falar, vamos dizer assim, tem a ver com essa restauração. Então, quem é Jesus no livro de Lucas é o restaurador do reino a Israel. Ok? Quer dizer, nós sabemos que em João, ele ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós sabemos que em Mateus ele é Emmanuel, Deus conosco. Bem, nós estamos, acho que... Nós estamos no versículo 12, não é não? Do capítulo 1. É aí que nós paramos, não? Ok. Alguém já deu um sinal aí? Tem esse sinal aí, ó. Esse sinal amarelinho aí, ele mostra que vocês concordaram. Agora, pode fazer assim também, né? Também pode. Que é para mim me direcionar. Porque, como eu falei, né? Eu estou até lembrando. Bem, então, Jesus subiu, né, ao céu. Os dois disseram que ele vai voltar da mesma maneira. E a meu modo de ver, a restauração começou com a subida e vai terminar com a descida de Jesus. Ou seja, começa no começo e acaba no fim, né? E a restauração vai continuando.
todas as coisas serão restauradas por Jesus. Eu digo serão porque tem coisas ainda que não foram restauradas, né? Por exemplo, você sabe que tem pecador aí que um dia desse vai se batizar. Então, ele não foi restaurado ainda. Então, a restauração continua, a meu modo de ver, e só vai terminar com a volta de Jesus, quando os restaurados, tendo a ver com o reino a Israel, vão ficar restaurados para toda a eternidade. Ué, Ok? Alguém falou alguma coisa? Não? uma pergunta. Ah. Depois do pecado de Adão e Eva, a partir daquele pecado e da retirada deles do Jardim do Éden, ali Deus já Deus já trabalhava para essa restauração, não é isso? Sim, sim. Olha, uma maneira de dizer é que o reino que Jesus estabeleceu é, na sua essência, o Jardim do Éden. Vamos dizer assim. Ok? Quer dizer, para ter uma ideia do que você falou, por exemplo. Porque, na verdade, no Jardim do Éden havia o relacionamento de Adão e Eva com Deus. E esse relacionamento nunca mais houve, a não ser aqui no reino que Jesus estabeleceu. Basta dizer que no reino que Jesus estabeleceu, que é o reino dele, né, do qual nós fazemos parte, Deus está em nós, inclusive. Você lembra que João Batista falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo? O Espírito Santo não é o Espírito Santo de Deus? Então Deus, mas é espiritual. É espiritual, né? No sentido de que Deus está em nós, nós estamos no reino dele, e a restauração final vai ocorrer com a volta de Jesus. Com a volta de Jesus. Então, simbolicamente, podemos dizer que aquela restauração, aquela comunhão que havia, foi restaurada aqui por Jesus Cristo. Certo? Inclusive, aqueles que dizem que quando Deus falou que o homem pisaria na cabeça da serpente, tudo aquilo ali, né? Muitos consideram aquilo ali como a primeira profecia, certo? Tendo a ver com a restauração. Então, voltaram para Jerusalém os 11, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, que, de acordo com um comentário aqui, seriam 880 metros de Jerusalém, né? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes de oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eu não sou daqueles que fica meia hora numa palavra aí, certo? Eu estou mais interessado na direção, vamos dizer assim, na contextualização do livro. Mas esse cenáculo aí, por exemplo, o que seria, né? Alguns acham que é um cômodo lá no templo, outros acham que é em cima de uma casa, onde faziam reuniões, onde colocavam quando morria alguém, sei lá. Mas isso aí é o de menos. Isso é o de menos. Eles estavam ali num local, certo? Chamado aqui, a palavra é cenáculo, reunidos. Então, os 11, mais
as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Então, note bem, podemos concluir até aqui, sem defender tese nenhuma, como falei, eu geralmente não vou por aí, mas que nenhum dos irmãos de Jesus era apóstolo, ok? Daqui também já dá para concluir disso, porque com os irmãos, os 11 se reuniram com mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No versículo 15, naqueles dias levantou-se Pedro. Eu acho que, não sei se há necessidade de explicar tudo isso, porque o livro de Atos é muito conhecido por nós. Então, eu vou ler e vou passar meio rápido por ele, porque, na verdade, o que acontece aqui é a escolha de Matias. Porque alguém para tomar o lugar de Judas Iscariotes, ok? Porque Judas Iscariotes, nós sabemos que morreu enforcado, ou pode ser que ele se enforcando, quebrou a corda, se espatifou, e assim por diante. Aí você pode defender teses sobre tudo isso aí, como falei, para mim não é lá muito importante isso, mas ele morreu, então ele ia ser reposto. Ele ia ser reposto. Então, naqueles dias, não quer dizer necessariamente naquele dia, né? Porque naquele dia eles subiram para o cenáculo. E eu entendo que o número no versículo 14 não é o mesmo número do versículo 15. No versículo 14 tinha 11, mais Maria, 12, mais os irmãos de Jesus, que são 4, 16, mais algumas mulheres. Agora, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha essa assembleia de umas 120 pessoas e disse, agora já são 120 pessoas. É um número diferente, a meu modo de ver, do 14, mas também não faz diferença, não. Se você acha que é o mesmo número de pessoas lá, que não, né? Tudo bem. Mas naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, Interessante. Irmãos. Ora, compunha essa assembleia de umas 120 pessoas e disse, irmãos, convinha que você cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ora, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo. Quem é este homem? Judas. Diz que ele adquiriu um campo. Você vai lá nos evangelhos, não foi ele que adquiriu o campo. Certo? Foram os principais sacerdotes. Mas, vamos dizer assim, o campo foi comprado com o dinheiro de Judas. Porque lembra que devolveu o dinheiro? Lembra que devolveu as 30 moedas? Então, na verdade, está aqui atribuída a compra a ele. Porque se não fosse por ele, não haveria compra daquele terreno. Aí daquele campo. Aí você vai lá, virou cemitério e assim por diante, né? Inclusive, diz ali no versículo 18, olha, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tem gente que acha que se enforcou, mas aí quebrou a corda, e ele caiu lá porque tinha um abismo ali, um barranco grande ali no campo, e ele se espatifou,
e espalhou sangue ali, coisa e tal, certo? Chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E parece que virou cemitério lá, né? Aí, como falei, você vai lá, escreve um livro sobre isso aí. Porque está escrito no livro de Salmos. Bem, se está escrito no livro dos Salmos, provavelmente seria por Davi. Então, como diz lá no versículo 17, o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judá. O que é que ele proferiu? Duas coisas, pelo menos. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, que é o campo. Só morto. Virou cemitério, vamos dizer assim. E tome outro o seu encargo. Então, por isso que eles vão escolher um outro. Porque Davi mencionou lá, pelo Espírito Santo, tome outro o seu encargo. E aí, então, eles ali começaram a escolher quem seria, quem não seria, e disse que... Bem, deixa eu verificar aqui, por exemplo, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, todo o tempo, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levantado às alturas, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Novamente, a ressurreição de Jesus tem tudo a ver com arrependimento para a remissão de pecados, né? Liberdade de pecado. Então, propuseram dois. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Olha, eu acho que de todos que estiveram com Jesus desde o princípio, eles chegaram a dois. Eu não acho que seriam esses únicos dois, mas chegaram a dois, mas também não faz diferença, não. E orando, disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Esse negócio de lançar sorte aí, novamente você pode escrever um livro sobre isso. Era costume lá entre os judeus, e parece que o sumo sacerdote também era envolvido nisso aí, coisa e tal. Mas, independente disso, houve uma escolha, e a escolha caiu sobre Matias, ok? Hoje em dia, a gente não faz isso aí, a meu modo de ver, porque a gente ora a Deus, como eles oraram. Mas, pelo Espírito Santo, certo? Deus atende as orações, vamos dizer assim, através do Espírito Santo, que é levado, a oração é levada até ele, etc, etc. Eu digo que isso aí não é algo para ser feito hoje em dia, mas, em todos os casos, independente do que eu acho, o que eu estou dizendo é o seguinte, houve ali uma escolha, e a escolha caiu, ou recaiu sobre Matias. E ele, então, tomou o lugar de Judas, e então tiveram 12 apóstolos de novo. Ok? Inclusive, é interessante, um ponto aqui interessante é que você sabe que quem é que deu a profecia de que fique deserta a sua morada, versículo 20, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Quem é que deu essa profecia? Davi. Não. É, mas não é. É, mas não é. Você acertou, mas errou.
Deus. Deus. Foi pelo Espírito Santo. No versículo 16, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Sim, foi por Davi, mas pelo Espírito Santo, por Deus. O Espírito Santo, é. Quem é que cumpre a profecia? Deus. É aquele que deu a profecia. Nós sabemos disso em vários locais. Você vai lá, em vários locais, lá nas Escrituras, lá no Velho Testamento, etc. Certo? Mas, por outro lado, lá em Pedro também, lembra que Pedro falou, lá em 2 Pedro, capítulo 1, 16 a 21, olha, nós não estamos inventando nada sobre Jesus. A palavra profética falava sobre ele. No Monte Santo, Deus confirmou que ele era o profetizado. Então, Deus dá, Deus cumpre. Diz lá, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Lá em 2 Pedro, capítulo 1. Então, na verdade, essa profecia foi cumprida por Deus. Que Matias, tomaria o lugar de Judas, que foi Matias. Ok? Nós não precisamos nos preocupar com profecia, no sentido de, se cumpriu agora, se cumpriu depois, o vírus aí está lá, é porque lá aconteceu lá no Egito, a praga não sei do que, do gafanhoto, aqui a praga do vírus, não sei o quê. Nada disso nós precisamos nos preocupar, porque se é que há uma profecia, foi dada por Deus, a profecia verdadeira, né? Foi dada por Deus. E Deus cumpre a profecia. E, a meu modo de ver, quando ele cumpre, nota-se que ela foi cumprida. Ok? Ela foi cumprida. Então, não precisamos nos preocupar com o cumprimento de uma profecia, porque quem deu é Deus, quem deu é Deus, foi Deus, e quem cumpre é também Deus. Faz sentido, não? Ok, muito bem. Podemos falar mais sobre isso, mas vamos parar por aqui, porque esse assunto é muito interessante, de profecias. Inclusive, anos lá atrás, muitas igrejas começaram baseadas em interpretação de profecias, né? Determinaram o cumprimento de profecias, o que é isso, o que é aquilo, e quando, na verdade, isso aí é para ser, Deus é quem cumpre. No capítulo 2, tudo bem aí, não? Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí já é outro dia, o dia de Pentecostes. Não é o mesmo dia em que houve a escolha de Matias. Ok? E, a meu modo de ver também, não é o mesmo dia em que eles subiram lá no cenáculo, logo depois que voltaram do Monte Olival para Jerusalém. Mas isso aí não faz diferença nenhuma. Oi. Oi. Esses dois, eles estavam naquelas dos 70, em Lucas 10, Matias e o esse estava junto com aquela equipe. Como que é? Matias estava naquele Lucas 10, onde saiu 70, 2 em 2 ou não? O que é que você acha? Olha, não sei. Não sei, eu não pesquisei isso aí, como falei, isso aí pode alguém querer pesquisar, né, exatamente quem é, eu não faço isso. Na verdade, pode ter sido, pode não ter sido, né? Não sei a resposta para isso aí. Ok. Ok. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem são todos? Olha, eu entendo que tem a ver com o versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então,
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Quem são os todos? A meu modo de ver, os 12. Os Também acho. 11 mais Matias. Isso. Não seria 120 pessoas, porque aquelas 120 pessoas é outro dia, outra reunião. Não é essa mesma reunião aí, não é esse mesmo dia aí, não. Entendeu? Então, aí é um dia em que os 12 estavam reunidos, certo? No mesmo lugar, quer dizer, no mesmo lugar, talvez fosse até mesmo naquele lugar lá do cenáculo, vamos dizer assim, né? E o versículo 3 vai esclarecer ainda mais, né? Hã? O versículo 13 ele vai deixar mais claro ainda. O 13? 3. 3. A partir do versículo 13 já vai esclarecer mais ainda. Sim. Aparecer distribuída em língua entre eles. Sim, entre eles, exatamente. Então, note bem, eu falei cenáculo, mas, que podia ser no templo, aqui no versículo 2 esclarece que é uma casa. E provavelmente aquele cenáculo, lá do versículo 12 a 13, pode ter sido uma casa também, né? Mas isso aí tem interpretações diferentes sobre isso, exatamente onde era aquele cenáculo. Mas aqui no 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, a memória de ver, os 12, Isso. línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Isso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a promessa lá do versículo, por exemplo, do versículo... deixa eu ver aqui. Vamos dizer lá de... o versículo 8, em Lucas também, mas vamos ver aqui o 8, do 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quem que ele está falando? Ele está falando para os apóstolos, né? Os varões galileus aí do versículo 11. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, na verdade, a promessa aqui se cumpriu, certo? E eles, então, o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua. Olha o poder aí, por exemplo. Segundo o Espírito Santo, lhes concedia que falassem. O Espírito Santo lhes concedia que falassem. Poder pelo Espírito Santo. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. A meu modo de ver, isso aí tinha a ver com as festas de Pentecostes, as festas judaicas, entre elas a festa de Pentecostes. Mas, novamente, também pode escrever um livro aí dizendo que é ou não é. Mas está dizendo aí que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. A meu modo de ver, para as festas. Ok. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a voz de línguas, né? Afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque quanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, na língua lá de onde eles vieram, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando, galileus. Os apóstolos eram galileus. Ok? A meu modo de ver, são os apóstolos que
que receberam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, que eram galileus. Todos os apóstolos eram galileus. Coelho, Claro que entre os discípulos de Jesus lá em Jerusalém, tinha aqueles que não eram galileus, né? Aqueles que eram da Judéia, aqueles que eram, sei lá, de outros lugares, helênicos e assim por diante. Fala. Coelho, assim, a minha dúvida, né, que eu perguntei a você anteriormente, porque lá em Lucas, se eu não me engano, se a passagem é Lucas, Jesus falou que, conversando com Pedro, disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A minha dúvida é, se o Atos, a gente pode afirmar que você disse que não, mas que a gente pode afirmar que Atos é a história da igreja, por conta desses acontecimentos que aconteceu a partir do versículo 5, do capítulo 2, até o versículo 7, como nós estamos aqui. Eu entendo que seria a história da igreja, porque é onde deu início às ações que a igreja começou a praticar. A minha dúvida é se o contexto de Lucas, onde Jesus falou que edificaria a igreja, se começou a igreja ali. Ou se a história da igreja começaria aqui. Olha, eu vou confundir um pouquinho mais a coisa. A igreja, vou fundir a cuca de uns e outros aí, mas não vai ser a primeira vez, não. Vamos dizer assim, eu entendo que igreja é um grupo, é um corpo. Isso, lógico. Claro. É um conjunto de pessoas. É um corpo, né? É um conjunto de pessoas. Isso. A meu modo de ver, a igreja já existia antes de Jesus. Mas presta atenção no que eu estou dizendo, hein? Porque senão você vai falar que eu falei coisa aí que não sei o quê. Igreja, a meu modo de ver, é um grupo de pessoas. Por exemplo, lá no deserto existia uma igreja que era composta dos judeus, dos judeus que saíram do Egito. Não estou entendendo. Mas não era a igreja de Cristo, não era a igreja de Jesus Cristo. Pode chamar a igreja de Moisés, se você quiser, entendeu? Ou igreja de Deus lá, mas não era de Jesus. Então, Jesus falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus é aquela que é composta daqueles que são discípulos de Jesus. Então, por exemplo, a meu modo de ver, quando Jesus estava andando aqui na Terra, já tinha a igreja. Mas a igreja que ele estabeleceu no reino é composta daqueles do reino, certo? Naturalmente, por exemplo, aí, como falei, muita gente pode não concordar com isso. Vamos supor, nós temos aqui várias cidades representadas aí, certo? Quantas igrejas Jesus estabeleceu? Uma. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas, por outro lado, nós sabemos muito bem que a igreja em Garanhuns não é a mesma igreja de Bauru, não é a mesma igreja de Manaus. Porque lá em Manaus tem o grupo de discípulos de Jesus. Então, podemos dizer as igrejas, correto ou não? Certo. Nós sabemos que a palavra igrejas está aí no Novo Testamento. Então, na verdade, quando é que Jesus começou a igreja dele? Bem, a meu modo de ver, no reino, foi no momento em que estabeleceu o reino. Porque no momento que ele estabeleceu o reino, tinha um grupo de pessoas, exatamente nesse exato momento aqui, você vai verificar daqui a pouco que tem 3.000 almas batizadas. E eles, então, constituíam a igreja em Jerusalém. Mas somente em Jerusalém. Tinha igreja em Samaria, tinha igreja em Creta, tinha igreja em Roma, aqui no comecinho, não. Só tinha igreja em Roma. Em Jerusalém. Professor Enio, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode. Levando em consideração essas afirmativas que o senhor está passando para a gente,
quando Jesus fala sobre a igreja dele, como uma igreja que ela está no céu e está na terra, levando em consideração que todas as coisas convergem para Cristo, levando em consideração que todos os homens de Deus, de Adão até antes de Jesus, eles só puderam ser salvos através de Jesus de alguma maneira. Então, antes de Jesus estabelecer a igreja dele ali, né, no dia de Pentecostes, aquela igreja, então não já existia uma igreja de Cristo lá no céu? Sim ou não? Talvez alguém queira responder a pergunta aí. Olha, a igreja eu não sei se eu vou responder, mas eu vou explicar como eu estou entendendo aqui. A igreja é um grupo, é um corpo, é um conjunto de pessoas. E, no caso aqui, quando o grupo de pessoas, os discípulos de Cristo, a meu modo de ver, o grupo dos discípulos era a igreja de Cristo, porque era o grupo de seguidores de Cristo. Aqui em Jerusalém, aqui, quando houve... Note, por exemplo, esses que foram os 12 que foram batizados com o Espírito Santo, ok? Ok, o Espírito Santo desceu sobre eles, ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos eram eles? 12. Ok? Mas não tinha mais seguidor de Jesus ali? Como, por exemplo, esse que não foi o Barsabás, José Barsabás, que não foi, ele não era também um discípulo de Cristo? Então, todos aqueles que seguiam a Cristo eram a igreja. Mas note bem, no reino, certo? No reino nós temos a igreja, mas a igreja local é composta daqueles que estão no reino e, naturalmente, eles são o corpo, a ligação entre eles constituem o grupo de Cristo ali, por isso eles são a igreja ali. A igreja ali é composta dos discípulos de Cristo. Agora, como eu falei, né, você vai verificar novamente que... Vamos deixar mais um pouquinho mais para frente aí para falar mais sobre isso, e depois vamos ver se nós esclarecemos ou complicamos as coisas. Enio, pode falar um pouco sobre... o autor aqui, ele frisa muito a questão desses homens serem galileus, né? Então, eu queria que você frisasse essa parte da diferença entre o galileu e o judeu, porque o autor aqui ele quer mostrar que essas pessoas elas não poderiam jamais saber as línguas as quais as pessoas estavam ouvindo, né? Assim, eu penso que o autor tentou deixar claro que aqueles homens não saberiam falar isso, eles são galileus, digamos assim. Não, isso aí também. Culturalmente falando, né, Enio? Hã? Assim como o Maroga colocou a ideia da distinção cultural, né? Sim, os galileus, eles não eram lá muito, vamos dizer assim, elevados. Eles eram um grupo. Eles eram judeus, os galileus, mas eles eram judeus de uma cultura não muito elevada, vamos dizer assim. Uma cultura inferior, é isso? De baixo nível, vamos dizer assim, ok? Eles eram mais pescadores, coisa e tal. Não era um local muito de alto nível intelectual, de alto nível, vamos dizer assim. Agora, um outro ponto, e naturalmente eles não poderiam estar falando em línguas diferentes, mas um outro ponto que eu acho muito interessante
é que todos os apóstolos eram galileus. Então, a meu modo de ver, isso aqui também identifica que eram os apóstolos. Que eram os apóstolos. Porque eram galileus. Então, não era, por exemplo, vamos supor, Paulo não estaria aí. Naturalmente, ele não estava. Mas vamos supor que Gamaliel fosse um deles. O que também Gamaliel não era apóstolo. Mas aí já não falaria Galileus, porque Gamaliel não era galileu. Então, a meu modo de ver, foi para identificar que eram mesmo os apóstolos, que os apóstolos de Jesus eram todos galileus. A meu modo de ver é o seguinte, para Deus, não há distinção. Tanto faz Deus pegar um iliterado, né? Iletrado, acho que é a palavra iletrado, né? E um PhD. Se os dois se entregarem a Cristo igualmente, vamos dizer assim, certo? Não há dúvida de que os dois seriam grandes servos de Deus. Olha, mas é interessante, existe uma outra situação aqui, que mais adiante, acho que no capítulo 9, né? Quem é que Jesus escolheu no capítulo 9? Superletrado. Superletrado. Esse era letrado. Esse aí ganhava de 10-0 dos galileus. Mas qual a diferença entre Paulo e Pedro? Os dois foram missionários, apóstolos, trabalhadores grandiosos no reino, só que Deus tem lugar para Paulo, Deus tem lugar para Pedro, Deus tem lugar para uma prostituta chamada Raabe, certo? Deus tem lugar para qualquer rainha que se entrega a ele, ou que se entregou a ele, através de Jesus Cristo, vamos dizer assim, que se entregaria a ele através de Jesus Cristo. Não há para Deus, o que vale, o Espírito Santo é o mesmo. Basta dizer que em Efésios, existe ali Paulo defendendo a ideia de que o gentil não era inferior, o cristão gentil não era inferior ao cristão judeu, tendo em mente que Deus tenha nos abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais, igualmente a todos os cristãos, gentios e judeus. Então, na verdade, não há distinção. É claro que eu entendo que Deus dá os talentos de acordo com nossa capacidade. Mas aqui houve um poder milagroso. Houve um poder milagroso aqui de fazer milagres, etc. Mas, por exemplo, lembrem os talentos, para um deu 1, para um deu 2, para um deu 5. Por que não deu o mesmo número de talentos a todos os 3? Por quê? Vocês lembram por quê, não? Capacidade. De acordo com a capacidade de cada um. Então, na verdade, todos nós temos talentos, todos nós temos... Eu digo o seguinte, um que tem capacidade para 2 talentos se perderia de vez com 5 talentos. Ele não saberia o que fazer com 5 talentos. A capacidade dele para 2 talentos. Entendeu? Então, a meu modo de ver, para Deus não tem distinção, mas Deus trabalha com todos, e como foi dito aí, não faz diferença se um é iletrado. Eu sei de pessoas que vieram muito de uma base social e bem baixa, e hoje são trabalhadores no reino, são evangelistas, etc., etc., né? Deus usa todos nós. Então, mas aqui, eu creio que os galileus eram iletrados, e isso aí também provou o poder de Deus de trabalhar até mesmo com os iletrados. E isso aí, como já foi mencionado, admirou muita gente. Mas, peraí, como é que esses galileus sabem isso aí? Onde é que eles aprenderam isso? Quem ensinou ele? Foi Jesus. Então, na verdade, tudo que nós estamos falando aí, que foi mencionado aí, tudo faz sentido. Ok? Então, na verdade,
novamente, a meu modo de ver, Deus tem lugar para todo mundo. Agora, por que ele escolheu, de início, os galileus? Eu não sei. Para começar, de onde era Jesus? Da Galileia. Da Galileia. O próprio Jesus era galileu. Interessante, né? Interessante. Bem, já conversamos bastante sobre isso, acho que deu para ter uma boa ideia. Então, versículo 7. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo... vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Estão embriagados. Essa turma aí está bêbada, porque não é possível isso aí. Mas estavam falando zombando, mas zombando porque não tinha explicação nenhuma, né? Não tinha explicação nenhuma, né? Eles não tinham explicação para isso. Como é que pode esses iletrados aí, como é que pode eles ficar falando em nossa língua? E não só isso, não é só isso. Eles falaram nas línguas deles as grandezas de Deus. Meu amigo, espera aí, isso aí é um milagre. Isso é um milagre. Esses iletrados aí, além de falar nas nossas línguas, estão falando nas nossas línguas as grandezas de Deus. Essa peãozada aí lá da Galileia, como é que da Galileia pode ser alguma coisa boa assim? Entendeu? Então, na verdade, quando eu ensino o livro de Efésios, eu bato muito no ponto de que na igreja não pode haver complexo de inferioridade. Não pode haver complexo de inferioridade. Porque o mesmo Espírito Santo que um recebe é o Espírito Santo que o outro recebe. A remissão de pecados de um é a mesma coisa, a mesma remissão de pecados de outro. No reino, o reino no qual um está, é o mesmo reino no qual o outro está. A possibilidade de crescer, o ensino, a palavra é a mesma para todos, igualmente. Então, na verdade, não devemos ter nenhum complexo, devemos ser corajosos, certo? Não arrogantes, mas corajosos, procurando entender, procurando compreender as Escrituras, trabalhando, ensinando, pregando, evangelizando, porque nós temos o mesmo poder que todos têm. Então, não deve haver em nós nenhum complexo de inferioridade, mesmo se você fosse galileu. Aliás, no mundo inteiro tem complexo de inferioridade e complexo de superioridade. Tem. Mas na igreja não é para existir, mesmo embora exista. Olha, às vezes, algum irmãozinho, vamos dizer assim, irmãozinho assim, algum galileuzinho, vamos dizer assim, né? Algum irmãozinho aí que não tem estudo, é pobre, de uma classe social não elevada, ele devia encarar o fato que ele é também filho de Deus e devia partir com todas as suas forças para frente, sem olhar outros, sem ter complexo. Porque se a gente for olhar outros,
Meu amigo, se eu for olhar aqueles que sabem mais do que eu, aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que têm uma posição social, meu amigo, eu não vou fazer nada, vou ficar aí quietinho aí, deixa eles. Não, não é para ser assim, não. Eu faço, eles fazem. Todos fazemos. E vamos para frente, trabalhando para Deus. Porque se Deus quisesse que eu tivesse mais dinheiro do que eu tenho, Ele teria me dado. Se eu fosse mais inteligente do que eu sou, Ele teria me dado. Se que eu fosse mais bonito do que eu sou, Ele teria me dado. Não quer dizer que eu sou bonito, rico e nada disso, mas se Ele quer que eu fosse mais forte, mais alto, né, mais elegante, Ele teria me dado. Mas Ele não me deu. Ok, Deus, muito obrigado porque o Senhor me dê sabedoria que eu possa usar o que eu tenho para a glória e honra do Senhor. Entendeu? Assim com as mulheres também. Tem mulher que tem complexo de inferioridade, né? Podemos, às vezes, ter inveja de outras pessoas. Nada disso na igreja para existir. Mas, como foi mencionado aí pelo Wagner, infelizmente isso existe, ok? Muito bem. Vamos em frente. No versículo 14, tem aí Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, na verdade, com os outros 11, né? Com os outros 11, 12 com ele. E erguendo a voz, advertiu nesses termos. Então nós temos aqui o primeiro sermão mencionado, vamos dizer assim, não sei se podia falar o primeiro sermão na igreja, mas o primeiro sermão pregado por um discípulo de Cristo, né? E não por Cristo, vamos dizer assim, ok? Mas nós sabemos, é o primeiro sermão. Ô, Enio, tira uma dúvida minha aí, só por favor. Uma dúvida, no versículo 12, uns ficaram perplexos e outros zombavam. Você vai haver pessoas contra Deus, nunca vai aceitar o que Deus faz ou não? Olha, por aqui, bem, eu vou responder a sua pergunta falando sim, porque, na verdade, você lembra lá em João, quando Jesus curou aquele cego de nascença? A meu modo de ver, os judeus lá se convenceram de que, de fato, o homem foi curado. Eles pesquisaram, conversaram com o homem, conversaram com os pais do homem, mas quem foi ele mesmo, tudo aquilo mais de uma vez. Eu acho que eles se convenceram, mas eles não aceitavam que foi Jesus, ok? Então, na verdade, mesmo com esse... Só para você ter uma ideia, nós sabemos já a resposta aí. Quantos foram batizados com relação a essa situação aí? Quantos foram batizados? 3.000. 3.000. Você acha que só tinha 3.000 lá? Não. Agora. Não. E agora? Não. Então, nem todos foram batizados, né? Não são todos que aceitam, nem todos acreditam, certo? E assim por diante. Muito bem. Espero que eu respondi a sua pergunta aí, Ed. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Bem, tem gente que se embriaga em qualquer hora, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Ok? Isso é bom frisar bem isso.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Agora, isso de profetizar aí também é interpretativo. Quer que todo mundo vai falar coisas que vai acontecer, ou todo mundo pode falar profecias, ensinos, assim por diante. Mas vamos deixar isso de lado aqui. A meu modo de ver, não quer dizer que todo mundo ia profetizar. Nós sabemos disso, né? Nem todos são profetas. Está em várias partes das Escrituras, né? Ok. Mostrarei prodígio em cima do céu, no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, a meu modo de ver, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A meu modo de ver, essas profecias aí, essa profecia de Joel, elas ainda estão se cumprindo, a meu modo de ver, claro. Porque tem a ver com a restauração do reino de Israel, que começou no começo e vai terminar no fim. Basta dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mais pessoas vão invocar o nome do Senhor e vão ser salvos. E tem coisa aí que provavelmente tem a ver com o fim do mundo, como disse Pedro, etc, etc. Mas, independente disso, Pedro está deixando bem claro que havia profecia sobre o que eles estavam vendo e ouvindo. Mesmo embora mais coisa aconteceria. Então, na verdade, ele falou, olha, não estão embriagados, não. Nós não estamos embriagados, não. Versículo 22. Varões israelitas, atendei essas palavras. Agora ele vai fazer uma pregação sobre Jesus. Até então, ele esclareceu o que estava acontecendo. Agora ele vai falar sobre Jesus. Jesus, o Nazareno, varão Nazareno, certo? Galileu. Varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus... Então, note bem, quem é que matou Jesus? Os romanos. Não. É e não é. Judeus. Os judeus, mas por mãos dos romanos. Eu não sei se você se lembra naquela época que saiu aquele filme... como é que chama aquele filme lá sobre Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, que havia muita disputa, né, sobre... Os judeus estavam se defendendo que não foram eles que fizeram aquilo, não, foram os romanos. Mas, na verdade, está dizendo aqui, vós, judeus, porque ele está se referindo a judeus, certo? Varões israelitas, certo? Que eles, sendo esse entregue, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então, os romanos iníquos que crucificaram, mas quem matou, na verdade, é igual aquele negócio, quem comprou o campo lá de sangue? Foi Judas que comprou o campo? Não. Foram os sacerdotes. Certo? Foram os principais sacerdotes. Mas diz que foi Lucas, foi Judas. Aqui também. Eles não escolheram Barrabás? Sim, também. Também. Já decretaram, né? Já decretaram a escolha deles, né? Sim, não. Para mim, eu lembro, naquela época eu estava pregando numa congregação aqui, aí eu fiz um sermão e falei, olha, sabe quem é que crucificou Jesus?
você e eu. E todos os judeus e todos os romanos. Porque os nossos pecados foram a causa da crucificação de Jesus. Mas, sendo este entregue... Ok. Vós o mataste crucificando por mão de Nicolas. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Hello? Ok. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi. Você sabe que Davi era um profeta messiânico, né? 2 grandes profetas messiânicos. Quem era o outro? Daniel? Hã? Daniel? Eu acho... Vamos considerar ele como um terceiro. Quem seria? Isaías. Eu diria que Isaías, Davi e Daniel, né, vamos dizer assim. Mas, sem dúvida alguma, Davi era. Então, porque a respeito diz Davi, diante de mim... Você falou isso? Não. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Oi. Essa pregação ela é direcionada aos israelitas com um propósito, já que havia 15 nações nesse momento ali? Olha, a meu modo de ver, eles eram israelitas no sentido de nacionalidade e religião. Pode ser que ali também estivessem presentes prosélitos, ok? Você vê lá no versículo 11, diz prosélitos, cretenses e arábios. Então, sim, pelo menos eles eram israelitas em religião, ok? Além de muitos ali serem nacionalistas também, serem judeus de nacionalidade. Porque um prosélito, um gentio, ou seja, um não-judeu, podia se tornar judeu por religião, fazendo parte do reino de Israel, sendo circuncidado e seguindo a lei de Moisés. Então, na verdade, a meu modo de ver, israelita no sentido generalizado aqui. Mais ou menos? Ok, muito bem. Então, no versículo 19, mostrarei prodígio em cima no céu Não. No versículo 26. Por isso alegrou meu coração, Davi falando, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enchei-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no seu trono, já sabemos dessa promessa, né? Quando Davi quis, inclusive, construir o templo, etc., né? Prevendo isto, então, versículo 30. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Interessante que Pedro, olha só, novamente, um galileu, iletrado, sabendo aqui, naturalmente, de Davi, né? Claro que ele devia saber de Davi, porque Davi é o grande rei, né, o grande rei do judeu, etc. Esperavam um rei a lá Davi, etc. Né? E ele, muito sábio, usou Davi aqui para falar sobre essa situação. Versículo 32. A esse Jesus ressuscitou, do que todos nós somos a testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, lá no céu, né? Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus,
Mas ele mesmo declara: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Então, Pedro está deixando bem claro que Jesus, Davi, o grande rei Davi, profetizou sobre Jesus, que ele era profeta, Davi, que seria, vamos dizer assim, superior a ele. Então, seria o verdadeiro rei, o rei em essência, o rei espiritual, etc., etc., que tem a ver com a restauração do reino a Israel. E esteja absolutamente certa, versículo 36, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Bem, o que quer dizer Cristo? Ungido, escolhido. Hã? O escolhido, ungido. O ungido, o escolhido, o Messias. E o que quer dizer Senhor? Eu vou dizer, eu entendo que ele tem todo o senhorio, toda a autoridade, Jesus, de ser o Cristo, o profetizado, o Messias. E isso por Deus. Isso por Deus. Então, na verdade, uma coisa que você nota aqui em Pedro é o grande conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus. É claro, 3 anos estudando com Jesus. E lembra no final de Lucas que finalmente caiu a ficha na cabeça dos apóstolos, né? Finalmente, eles entenderam, certo? Então, na verdade, ele então ele está falando com toda a autoridade. Galileu iletrado, letrado. Galileu iletrado, letrado. Pelo Espírito Santo. Ok? Muito bem. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, meu amigo. Arrependimento para a remissão de pecados é fundamental na restauração do reino a Israel. Nós, cristãos, precisamos entender que nós devemos ficar longe de pecado. Longe de pecado, para nós, de fato, fazermos parte do reino restaurado. O cristão que vive na prática do pecado não faz parte do reino restaurado a Israel, por Jesus. Porque o ponto fundamental aí, o ponto fundamental, inicial, é exatamente arrependimento para a remissão de pecado. Então, Pedro falou: arrependei-vos de seus pecados e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós temos aí fundamento daqueles que fazem parte do reino. Arrependimento para a remissão dos pecados, que vai ocorrer no batismo, e nós sabemos que batismo é morte, sepultamento, ressurreição para uma vida de serviço a Deus, e o Espírito Santo, recebimento do Espírito Santo. Então, se a gente viver nessa sequência, agora tem a ação do Espírito Santo na nossa vida aí, que tem a ver com aprender, crescer, etc, etc. Mas isso aí é fundamental para a gente fazer parte do reino restaurado a Israel. No versículo 39 diz assim: pois para vós outros é a promessa. Que promessa?
remissão de pecados e recebimento do Espírito Santo. Certo? Jesus não veio afirmando que ele é filho de Deus? Você acha que ele não teria que comprovar quem ele era? E ele não fez isso com os milagres, como diz lá em João? Ok. Aí ele passou o bastão, vamos dizer assim, para 12. Os 12, então, iam pregar a mensagem de Cristo, que é a mensagem que ele é filho de Deus, salvador dos pecados, veio estabelecer o reino, tudo aquilo, a salvação, a vida eterna, tudo aquilo em Jesus. Então, os 12 precisavam também comprovar a mensagem deles a respeito da mensagem de Jesus, que foi comprovada por Jesus. Eles precisavam comprovar a mensagem deles a respeito de Jesus. Faz sentido, não? Então, a resposta à sua pergunta é sim. Ok? É porque é interessante, depois da descida do Espírito Santo, ele fala sobre batismo, quem se arrepender vai poder receber o Espírito Santo de Deus, né? Então, acho que nesse ponto, isso ia influenciar nessa mensagem, né? Mas olha, sim, olha bem, você acha que haveria 3.000 batismos se eles não estivessem falando em línguas e falando das grandezas de Deus? Positivo. Não haveria. Então, o que você está falando é correto. Amém. E presta atenção, nós somos cristãos por causa do testemunho dos apóstolos. Porque, na verdade, Jesus mesmo não escreveu nenhum livro. Então, todos os livros, as 27 livros que nós temos, eles falam de Jesus, mas esses livros comprovam, os milagres dos apóstolos comprovam a mensagem dos 27 livros. Por isso que nós acreditamos em Jesus. Então, na verdade, é a mesma coisa, só que por tabela, vamos dizer assim. Lá, eles faziam milagre na hora e aquilo comprovava a mensagem de Cristo. Agora, os milagres que eles fizeram comprovam a palavra que eles pregaram e nós acreditamos nela. Ok. Ok? Vamos em frente, então. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, que seria remissão de pecados no batismo e recebimento do Espírito Santo. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Naturalmente, como eu falei, não são todos assim, não. Não eram todos os ouvintes que se batizaram, né? Versículo 42, e vamos terminar aqui no 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos é Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, que eles foram instruídos pelo próprio Jesus. Certo? E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bem, nessa comunhão, novamente, aí, a meu modo de ver, aí está também a igreja. A comunhão, o entrosamento deles, ligamento entre eles, certo? No partir do pão. Bem, o partir do pão aqui pode ser interpretado como ceia do Senhor ou alimentação. E, para mim, não faz diferença nenhuma, porque ocorreu mesmo, os dois casos ocorreram. Eles viviam em constante contato, 24 horas por dia, praticamente. Então, eu não vejo
eu não vejo problema aqui se é ceia ou alimento ou os dois. Não vejo problema. E nas orações? Orações, se Deus quiser, vou fazer um estudo de orações contextualizadas no Novo Testamento. A memória de ver, orações são importantíssimas na restauração do reino a Israel. Daqueles que são restaurados, daqueles que estão na restauração. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Aí é alimentação. Aí é alimentação. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Novamente, eu não vejo problema nenhum, né? Quando é que se refere à ceia do Senhor, mas não há dúvida de que se era diariamente, e nós sabemos que, na verdade, entre Atos 2 e Atos 8, quando houve a dispersão pela perseguição, pelo que me consta, são 2 anos. 2 anos. Então, desses 2 anos, eles viviam dessa maneira aí, a meu modo de ver. Agora, é claro que nisso aí eles tomavam a ceia também e também tinham suas refeições. Mas vamos falar mais sobre refeições daqui a pouco. Em cada alma havia temor, versículo 43. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Apóstolos. Ok? Não era todo mundo que tinha o poder milagroso, não. Eram os apóstolos que testemunhavam. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todas à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa eu fazer uma pequena explicação aqui sobre isso que vendiam as propriedades e vamos terminar, que daqui a pouco eu tenho uma outra reunião. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu vou explicar como eu entendo, ok? Eu entendo que esses irmãos de fora que foram participar das festividades judaicas, eles foram lá por um período de tempo. Eu não sei quantos dias, talvez 50 dias, as festividades. Isso aí você escreve um livro sobre as festividades judaicas ali, a Páscoa, etc., o Pentecostes, né? E você fazia uma viagem, você levava um dinheiro específico para aqueles dias. Mas acontece que eles se convertendo, certo? E ficando ali aos pés dos apóstolos, aprendendo, vendo os milagres, crescendo, e vamos dizer, até mesmo esperando, vamos dizer assim, a volta de Cristo, que eles não voltaram, não, para as terras deles. Ficaram ali, vamos dizer assim, aprendendo com os apóstolos. Nessas alturas, eu estou explicando como eu entendo, o dinheiro acabou. Não é como hoje em dia. Hoje em dia você viaja, você não precisa levar nem dinheiro. Você leva um cartão plástico e coloca numa máquina e canta ali 3 vezes Feliz Aniversário, aí sai dinheiro. Sai dinheiro na máquina. Aquela máquina ali é misteriosa, tem uma fábrica de dinheiro lá dentro. Milagrosa, você tira dinheiro ali de dentro. Onde você estiver no mundo. Bem, aonde, vírgula, né? Mas em quase qualquer parte do mundo, você põe um plástico ali e sai dinheiro. Ou então você liga para a mamãe, né? Você tem uma coisa chamada hoje de celular, que tem o WhatsApp, você liga ali
No instante, você conversa com ela, ô mãe, eu estou dura aqui, manda o dinheiro. E a mãe faz o depósito, daí 5 minutos está na sua conta lá na China, ou onde você estiver. Na China não vai, não. Porque você vai, lá tá, o negócio lá tem o coronavírus. Mas onde você for, o dinheiro cai na mesma hora na sua conta, no mesmo dia, ou no dia seguinte. Mas não era assim, não. Naquela época não tinha nem correio. Só tinha correio oficial do governo. Acabou o dinheiro, como é que você vai viver? Eu entendo assim. Então, os irmãos de Jerusalém vendiam propriedade, não vendiam suas casas, mas vendiam propriedades para ajudar na manutenção, ou acho que a manutenção seria a palavra certa, nas provisões desse grupo imenso aí, de no mínimo 3.000 almas. Rapaz, eu vou aí visitar você aí, se eu fico aí 1 mês e você fica me alimentando, você não vê a hora de eu ir embora. Pô, esse cara está dando muito gasto. Imagine 3.000. Manaus? Não, Manaus não. Manaus eles já prometeram... Você vai ser alimentado com peixe aqui. Ok, então o que acontece é o seguinte, vendiam as propriedades para ajudar. Agora, eu entendo que os apóstolos saberiam que, eventualmente, esse pessoal voltaria às suas terras propagando o evangelho, que aconteceu em Atos 8. Porque Jesus disse a eles que eles seriam os testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, a meu modo de ver, os irmãos de Jerusalém estavam conscientes disso. Olha, o que aconteceu ali, a meu modo de ver, foi o seguinte. Você sabe que em Bauru, a gente fazia, esse ano não, mas tem feito, 2 estudos intensivos por ano, certo? O mês de dezembro quase inteiro e umas 2 semanas de abril. Você vai lá estudar com a gente, quarto e comida a gente dá. Quarto e comida. O intensivo. A gente financia, a gente não, tem irmãos que financiam o estudo, certo? Os gastos, a comida. Agora, imagine querer ficar lá em Bauru 3 anos. Meu amigo, haja dinheiro. Eu vou ter que vender até minha bicicleta, que eu não tenho, meu carro, vamos dizer assim, ou alguém teria que aparecer com dinheiro. Então, imagine ali, os irmãos, ou 2 anos, os irmãos ali sabiam, a meu modo de ver, então houve um intensivão, um estudo intensivo em Jerusalém, durante 2 anos, 2 anos, e esses irmãos foram, esses estudantes, inclusive os de Jerusalém, foram mantidos por irmãos de Jerusalém que venderam suas propriedades. Eles financiaram esse estudo intensivo, o maior estudo intensivo no cristianismo, que ocorreu em Jerusalém, certo? Em que os professores eram 12 apóstolos de Jesus Cristo, e os alunos eram alunos de várias partes do mundo, que aprenderam com os melhores professores do mundo, porque o melhor já tinha ido embora. E quando, então, eles voltaram para as suas terras, suas regiões, eles estavam capacitados para propagar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, lançando até mesmo uma base para futuro trabalho missionário, inclusive do apóstolo Paulo. Faz sentido, não? Não precisa de concordar, não. Mas só para você entender como eu acho. Agora, eu não vejo em nenhum outro lugar que a gente deve vender as propriedades. Mas, por outro lado, me lembra de falar mais sobre isso na próxima vez. Por outro lado, o que acontece é o seguinte: nós devemos usar os nossos bens materiais
no mesmo sentido, mas não de uma maneira tão intensiva ali, mas de uma maneira extensiva, durante a nossa vida. Não durante 2 anos somente, vender a propriedade para 2 anos, mas a gente vai ajudando os nossos bens materiais para ajudar irmãos e propagação do evangelho enquanto a gente vive.